Ser aprovado em medicina é um sonho para você? Eu te entendo, eu já estive nesse lugar também. E depois de 4 anos de vestibular, vários erros e alguns acertos também, eu consegui, enfim, a minha tão sonhada vaga no vestibular de medicina. Que foi na Universidade Federal, pelo SISU, hein? E hoje eu vou te ajudar com alguns insights que foram fundamentais na época que eu estava estudando para poder passar pelo Enem, passar pelo vestibular. E eu garanto que após tu assistir esse vídeo, tu vai sair cheio de ideias que vão te ajudar bastante na hora de se organizar para estudar para o vestibular do Enem. Oi gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui ao canal. Se você não me conhece, eu sou Raíssa Feitosa, sou estudante do 9º semestre de Medicina na Universidade Federal do Vale do São Francisco. E no vídeo de hoje eu vim contar para vocês quais foram os insights que foram fundamentais para conseguir ser aprovada no vestibular. E se você gosta desse tipo de conteúdo, eu já te convido a se inscrever aqui no botão vermelhinho no canal, fica aqui comigo. Eu falo muito sobre a rotina de medicina, faço vários medvlogs muito legais, compartilho dicas de estudo que vão muito além do que somente o conteúdo técnico da faculdade, tá? Isso aí você não encontra fácil não, gato. E se esse vídeo te ajudar, eu te desafio a mandar ele para algum colega teu. Vamos combinar assim? Eu te ajudo, tu me ajuda e a gente faz com que essa rede cresça, que mais gente chegue e a gente difunda a palavra do conhecimento, né? Gente, estudar para o vestibular é difícil, né? São muitas matérias, muitos conteúdos, muitos assuntos e é natural a gente ficar meio perdido assim no início, com esse tanto de informações, essa explosão de informações que surgem da noite pro dia. Muitas vezes tinham assuntos que eu não tinha nem ouvido falar quando eu comecei a estudar, a fazer cursinho e estudar para o vestibular. E por não ter visto alguns conteúdos desde a época do ensino médio, antes de ter iniciado o cursinho, eu tinha muitos problemas de base, que eu achava que não eram tão relevantes, mas depois eu fui descobrindo que eram por conta deles que eu não conseguia evoluir a ponto de ter um bom, um excelente desempenho na prova. Eu sempre ficava ali no mediano e não entendia quais eram os buracos que eu precisava tapar, né? Então hoje eu vou te contar as 5 estratégias que eu fiz comigo para melhorar a minha performance enquanto estudante e talvez possa te ajudar aí também se você tá com essa dificuldade de se organizar, para botar a mão na massa assim, e estudar na hora de fazer a prova, ficar confiante ao ponto de você sentir segurança de que vai passar. É para você que esse vídeo foi feito. E começando pela principal de todas, que é uma das mais importantes, que é nada mais, nada menos do que não espere para começar a exercitar. Treine absurdamente muito. Vai ser isso que vai te colocar na frente. Enquanto seu concorrente está aqui tentando aprender o assunto letrinha por letrinha e só vai começar a fazer simulado lá na frente, você já está aqui se habituando com o estilo da prova. Por mais que você não tenha conhecimento 100% de todo o conteúdo programático, vai ser importante para começar a aprender a se habituar com o modelo das questões, com o formato da prova. Além de que os exercícios, as questões, elas são importantes para exercitar o nosso aprendizado ativo. Então, a partir do momento que você estuda uma informação e depois vai lá para praticar nas questões, você está colocando o seu cérebro à prova, perguntando, ué, tu aprendeu mesmo? Então, responde para mim essa pergunta aqui, por favor. E essa é uma das formas mais eficazes para a gente conseguir memorizar a memória por um longo prazo. A segunda dica é aprenda com os seus erros. Não adianta você fazer 1001 questões, fazer com muita quantidade e só depois de muito tempo você perceber de que se não voltar lá para saber onde foi exatamente que você errou, não vai adiantar de nada aquela construção do conhecimento. O objetivo de fazer as questões é para você entender onde é que está sendo o seu ponto fraco, onde é que você está errando exatamente. Para ir lá exatamente naquele assunto, dá uma estudada, dá uma aprofundada, faz as questões mais fáceis e aí você vai costurando, construindo o seu conhecimento. A fase de treino é extremamente importante, mas também tão importante quanto ela é aprender com os próprios erros. E eu falo esse ponto porque eu já errei bastante nisso e o sábio aprende com os erros dos outros. Então por isso que eu tô falando o meu erro aqui para que você que seja sábio e aprenda comigo. O terceiro ponto tem muito a ver com esse primeiro e com o segundo, que é foque naquilo que você não sabe. Muitas vezes a gente tem o costume de não saber uma matéria e pular, ir procrastinando, empurrando com a barriga, a matéria até não ter mais cabimento de segurar a procrastinação mais. Sendo que esse é o pior erro que a gente pode cometer. Por quê?
Se a gente não enfrenta o problema frente a frente, tete a tete, cara a cara, ele não vai se resolver sozinho. E geralmente a gente procrastina aquelas coisas que a gente menos gosta. Se menos gosta é porque a gente sabe menos. Eu nunca vi alguém dizer assim: nossa, eu sou muito bom em matemática, mas eu odeio matemática. Nunca vem uma frase acompanhada pela outra, né? Sempre o contrário. Nossa, não suporto na matemática, não sei nada de matemática. A gente sempre tende a gostar mais, ter mais afinidade com aquilo que a gente conhece, com aquilo que a gente sabe. E com os estudos isso não é nada diferente. Se você tem dificuldade em alguma disciplina, por exemplo, eu tinha muita dificuldade em física na época do vestibular. Então eu fugia tudo que era custo de fazer os exercícios de física, de estudar o assunto de física. E eu sempre me dava mal. Eu lembro que no primeiro ano que eu fui fazer vestibular, era a segunda fase aqui na Universidade Federal de Pernambuco, que é o estado que eu moro, e eu levei ponto de corte em quê? Em física. Muitas vezes o medo de encarar a disciplina, ele atua como um vilão do nosso aprendizado, da nossa evolução enquanto estudante. E todo assunto se torna muito fácil quando a gente estuda bastante, estuda mais de uma vez, naquela construção do conhecimento em espiral. Como assim? A gente viu um assunto hoje, depois vê um pouquinho amanhã, depois semana que vem a gente vê de novo, daqui a um mês a gente vê de novo. E essa construção do conhecimento vai fazendo com que aquele assunto se torne algo mais afim, algo mais confiável, que eu sinto um pouco mais segurança de ir lá e arriscar um pouquinho, descobrir um pouquinho mais. A gente só tem medo daquilo que a gente não sabe. Se você não sabe uma disciplina, não adianta correr dela. Tem que enfrentar, tem que sentar a bunda na cadeira e estudar mesmo, porque sem isso não tem solução. Não dá pra deitar, dormir com o livro travesseiro que você não vai absorver por osmose. Então, toma vergonha na cara e bora estudar, hein? O quarto ponto é extremamente importante também, que é crie um cronograma, organize sua rotina de estudos. Não adianta a gente ter as melhores intenções do mundo e a gente não entender que aquela prova que a gente vai fazer no final do ano, ela é composta por um conteúdo programático, que são a lista de assuntos que a gente vai encontrar naquele dia. E o bom estudante é aquele que organiza esses assuntos entendendo que, vou começar a estudar agora, tem tantos dias para a prova, então para eu conseguir dar conta, eu tenho que estudar tantos assuntos por dia ou tantos assuntos por semana, para chegar na hora da prova preparado para aquilo que vai vir. E a gente só se prepara quando a gente se coloca à prova. Então, ter esse cronograma de estudos é extremamente fundamental para quem quer conseguir uma rotina e ser aprovado. Eu sei que para algumas pessoas isso se torna mais fácil, porque faz um cursinho particular e o professor acaba tendo o conteúdo programático até o Enem. Você consegue dar uma pincelada em todos os assuntos, mas para quem estuda por conta, quem estuda sozinho, tem um cronograma, uma rotina de estudos que prioriza os assuntos que você vai estudar durante a semana é fundamental. Eu tô para fazer um vídeo falando sobre a organização, criação do cronograma de estudos em si, mostrar algo mais prático de como eu fazia no cursinho, que hoje eu aplico na faculdade, inclusive estudando para as provas de residência. Se você tem interesse nesse conteúdo, comenta aqui embaixo. Comenta eu quero, e aí eu vou entender que vocês querem, vou produzir com o maior carinho. A quinta dica, e não menos importante, quizá seja a dica mais importante de tudo isso que eu tô falando, é cuide de você. Não adianta você tentar ser o expert em todos os assuntos, dominar todos os conteúdos, todas as técnicas, saber fazer todos os tipos de questões, se no final das contas você se negligencia, se coloca em segundo lugar. Então, no seu cronograma de estudos, na sua rotina de estudos, é importante demais que tenha o seu horário de descanso, o seu momento de lazer e você programar, inclusive, as coisas que você gosta, que estão para além do estudo técnico, teórico, que vão ser importantes para a prova. Então, o tempo para fazer atividade física, para ficar com crush, namorado, marido, o tempo para você cuidar de si próprio, então, lavar o cabelo, fazer uma hidratação no corpo, no rosto, isso é muito importante. Manter a nossa saúde física alinhada com a nossa saúde mental é a peça fundamental durante todo esse processo. Porque se você não está bem consigo próprio, é impossível você fazer uma boa prova, ser um bom profissional, se desenvolver e conseguir ser um bom estudante. Então, nada de dar virado para estudar para a prova, hein? Vamos se organizar para que isso se ajeite e você consiga estudar tudo sem precisar estudar de véspera. Então, recapitulando os 5 passos que eu comentei com vocês, o primeiro é não espere para começar a exercitar, comece hoje, agora. Terminando esse vídeo, vou fazer uma questão, mesmo que você não saiba que você não é. O segundo, aprenda com os seus erros, veja as questões que você fez, acho que acertou, ótimo. Beijinho para esse assunto, acho que errou,
toma um pouquinho mais de cuidado, presta mais atenção nisso. A terceira, foque naquilo que você não sabe. Não tem nada disso de fugir das coisas que você tem menos afinidade. Isso é uma cilada e pode te prejudicar lá na hora da prova. O quarto, organize um cronograma de estudos, que é importante demais você ter noção, ter ciência de como é que está progredindo com os assuntos, o que é que precisa dar mais atenção até a prova, e a gente só consegue fazer isso com muita organização e planejamento. E por último, mas não menos importante, cuidado com a sua saúde mental, né? Se você está bem consigo, você consegue dar bem com tudo, com todos, e as coisas começam a fluir melhor. Eu tenho certeza que esse vídeo vai te ajudar na hora de se organizar e tentar saber por onde começar mais ou menos. Eu volto em breve com outros vídeos. E se você gostou desse, não se esquece de se inscrever aqui embaixo, deixa o like e aproveita, deixa um comentário também, dá uma sugestão de quais temas você quer ver aqui no canal. Lembra daquele nosso desafio do começo? Se esse vídeo te acrescentou, aproveita e manda ele para um amigo que talvez esteja precisando de ajuda também. Eu espero vocês no próximo vídeo. Um beijo e a gente se encontra em breve. Tchau!